Você já ficou acordado até altas horas com o peito apertado, sentindo que cada lágrima pesa 1 tonelada? Já perguntou ao céu, com a voz quebrada, se alguém ainda ouve seu clamor? Hoje, durante os próximos minutos, vou te levar por uma jornada que começa na escuridão do desespero e termina na luz da esperança. Não é promessa vazia, é encontro. Encontro com um Deus que conhece suas lágrimas, que vê seu cansaço e que responde quando tudo parece silêncio. Se você chegou aqui cansado, confuso ou ferido, fique comigo. Ouça até o fim. Essa palavra pode ser o sopro que renova sua alma. Na escuridão da noite silenciosa, quando os pensamentos se tornam mais pesados e as lágrimas se transformam em companhia constante, a voz de um homem aflito se ergue em direção ao eterno. Ele não grita como quem discute, nem sussurra como quem desiste. Ele clama com toda a intensidade da alma, pedindo ao Deus que tudo vê e tudo ouve. Senhor, não me repreendas em tua ira, não me disciplines em teu furor. Se preciso for me corrigir, que seja com compaixão, que seja com ternura, que seja com misericórdia, pois meu coração já carrega dores demais. O peso da vida parecia insuportável, e cada batida do coração ecoava como se fosse o último suspiro. Os olhos, cansados de tanto chorar, buscavam repouso, mas o descanso não vinha. As noites eram molhadas por lágrimas, e a cama parecia um rio de dor. O corpo enfraquecido clamava por cura, a alma ferida pedia consolo, e o espírito quebrantado implorava por alívio. Ele sentia como se fosse desfeito em pedaços, como se cada suspiro fosse uma súplica que subia até o céu. E no meio desse pranto, uma oração sincera nascia. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou fraco. Cura-me, porque os meus ossos tremem, porque minha alma está perturbada até o mais profundo. Até quando, Senhor? Até quando vou suportar essa agonia sem resposta? Até quando meu clamor parecerá ecoar em silêncio? Vem, Senhor, e salva-me por causa da tua fidelidade, não porque eu mereça, mas porque o teu amor é maior do que todas as minhas falhas. Assim, o coração aflito abria-se diante do trono de Deus, reconhecendo sua fragilidade e, ao mesmo tempo, declarando fé na bondade do Criador. Cada palavra dita era uma semente lançada na eternidade. Cada lágrima caída era uma oração silenciosa que o próprio Senhor recolhia como joias preciosas. O homem entendia que no sepulcro não há cânticos de louvor, não há lembranças do amor divino, e por isso ele suplicava: ainda vivo, ainda respirando, eu quero engrandecer o teu nome. Ainda aqui no meio da dor, eu quero exaltar a tua grandeza. Não deixes que minha voz se cale antes que eu proclame quem tu és. As noites se tornavam longas, e a mente cansada lutava contra lembranças de erros passados, contra medos que surgiam como sombras, contra acusações que ecoavam como vozes invisíveis. O coração, esmagado pelo peso do arrependimento, buscava perdão. Ele sabia que havia falhado, sabia que havia tomado caminhos tortuosos, sabia que havia cometido erros que agora queimavam como brasas em sua memória. Mas ainda assim, no meio de toda a culpa, havia uma chama que não se apagava. A esperança de que Deus é misericordioso, de que o Senhor não rejeita o coração quebrantado e arrependido. E então, no silêncio de uma oração prolongada, uma confissão sincera brotava. Senhor, eu sei que pequei. Eu sei que não sou digno da tua glória. Sei que muitas vezes escolhi a estrada errada. Sei que muitas vezes me afastei da tua vontade. Mas hoje, diante de ti, eu dobro os meus joelhos e abro minha alma. Não escondo nada de ti, porque diante dos teus olhos tudo está revelado. Por isso eu peço, purifica-me, lava-me com teu amor. Não olhes para mim segundo as minhas falhas, mas olha para mim segundo o teu coração de pai. E assim, a dor começava a se misturar com a esperança. O homem que chorava sem parar começava a sentir um bálsamo invisível sobre sua alma. Ele não via com os olhos, mas sentia com o coração que a presença do Senhor estava ali, na escuridão do quarto, no silêncio da madrugada, no meio das lágrimas. Era como se mãos invisíveis o acolhessem, como se uma voz suave lhe dissesse: eu estou contigo, não temas. Eu ouvi o teu clamor,
Eu vi o teu pranto, eu recolhi as tuas lágrimas. Nada passou despercebido aos meus olhos. Eu, o Senhor, estou aqui para te sustentar. E então, no coração do aflito, surgia uma convicção. Os inimigos que zombavam, as vozes que acusavam, as forças que tentavam destruí-lo, não teriam a última palavra. Ele compreendia que aqueles que praticam o mal, que se levantam contra a justiça, que se deleitam na mentira e na violência, seriam afastados da presença do Altíssimo. Pois o Senhor ama a verdade, o Senhor guarda os que confiam nele, o Senhor levanta os caídos e fortalece os cansados. Assim, a oração se tornava um cântico, ainda que tímido, ainda que entre lágrimas. O homem que antes apenas pedia, agora começava a agradecer. O coração, mesmo ferido, encontrava descanso na certeza de que Deus havia ouvido sua súplica. Ele dizia a si mesmo: o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor acolheu a minha oração, o Senhor não me rejeitou, antes inclinou o seu ouvido para mim. Eu não estou sozinho, eu não fui abandonado, mesmo que todos me virem as costas, mesmo que o mundo inteiro me julgue. Eu sei que o meu Deus permanece fiel. As lágrimas, que antes eram de tristeza, começavam a se misturar com lágrimas de esperança. O rosto, antes marcado pelo desespero, agora se iluminava com um brilho suave de confiança. A alma que estava angustiada agora repousava nos braços da misericórdia divina. O coração, que tremia de medo, agora batia em paz, sustentado pela certeza de que o Senhor é refúgio seguro em tempos de aflição. E no fim, a oração do salmista se transformava em um testemunho eterno. Ele não apenas clamava por si, mas deixava registrado para todos os que viriam depois, para aqueles que choram, para aqueles que sofrem, para aqueles que sentem o peso da vida e pensam em desistir. Ele deixava como herança a mensagem de que vale a pena clamar, vale a pena esperar, vale a pena confiar. Porque o Deus que ouviu o clamor dele também ouvirá o nosso clamor. O Deus que enxugou as suas lágrimas também enxugará as nossas. O Deus que trouxe alívio ao coração aflito também trará descanso para a nossa alma. Assim termina a súplica transformada em certeza, a noite escura transformada em esperança, o vale de lágrimas transformado em manancial de vida. Pois aquele que confia no Senhor não será confundido. Aquele que se refugia na presença de Deus encontrará consolo, força e vitória. E aquele que chora diante do trono do Altíssimo verá suas lágrimas se transformarem em canções de alegria. E assim, no silêncio da noite, descobrimos que nenhuma lágrima é em vão. O Deus que ouviu o clamor do salmista é o mesmo que hoje recolhe as suas lágrimas, o mesmo que sustenta o seu coração cansado e o mesmo que transforma a sua dor em esperança. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Por isso, não desista, não solte das mãos de Deus. Ele já ouviu a sua oração. E quando os inimigos caírem, quando a dor se transformar em vitória, você poderá dizer com convicção: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu derramei meu coração e Ele me sustentou. Que essa palavra permaneça em você, que sua fé seja renovada e que o Deus que consola os abatidos seja a sua paz hoje e para sempre. Amém.